Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí o nosso curso de administração com foco principalmente, na CESP. Nós vamos trabalhar aqui questões, acompanhadas de teoria. Então a gente vai fazer algumas questões, porque a gente vai trabalhar muitos assuntos aqui, e essas questões vão ser sempre acompanhadas de uma parte teórica. Essa parte teórica eu vou explicar. Então, tem lá a questão, eu vou fazer a questão, mas antes a gente vai ter um comentário teórico. Tudo bem? Então vamos lá, porque é muito assunto. Eu espero que vocês gostem do nosso curso. Beleza? Então bora lá. Olhando para o slide aí, ó, nós temos... Olha a primeira questão. Segundo Taylor, as indústrias da época padeciam da vadiagem sistemática dos operários. Vadiagem sistemática, que nome estranho, né? Vadiagem, professor? É, vadiagem. Então veja, Taylor, ele é o principal representante de uma teoria muito conhecida, a chamada administração científica. A administração científica de Taylor. Olha aí. Mas veja, Taylor, principal representante da administração científica, ele faz parte da abordagem clássica. Essa abordagem clássica compreende não só Taylor, como também a teoria clássica de Fayol. Então veja, ó, tanto a administração científica de Taylor, como a teoria clássica de Fayol, fazem parte da abordagem clássica. E essas duas teorias, elas têm muitas coisas em comum. A grande diferença é o quê? É a ênfase, o foco. Enquanto a teoria científica de Taylor foca as tarefas do operário, ou seja, o chão de fábrica, ou seja, como é que o operário realizava as suas tarefas, Fayol foca a estrutura, como é que a empresa dividia seus departamentos, seus órgãos, como é que a organização estava sendo administrada. Então, vamos lá, perguntando. Se a administração científica de Taylor, ele focava nas tarefas, e a administração clássica de Fayol focava na estrutura, qual dos dois tem uma abordagem de cima para baixo? De cima para baixo seria o quê? Fayol, porque ele foca a estrutura. Já Taylor teria o quê? Uma abordagem de baixo para cima, porque ele foca o quê? O trabalho do operário. Então falou de baixo para cima, Fayol. De baixo para cima, Taylor. De cima para baixo, Fayol. Se eu falasse assim, uma abordagem do todo para as partes. Olha, quem é que está mais preocupado aí com o todo? Fayol, que ele foca a estrutura. Então é do todo para as partes. Já se eu falo Taylor, é das partes para o todo. Entendeu? Do todo para as partes, Fayol. Das partes para o todo, Taylor. Bom, mas olha, eu coloquei um quadrozinho aqui que vai te ajudar a entender as principais diferenças entre os dois autores. Veja, a administração científica, principal representante, Taylor, que enfatiza as tarefas, ou seja, o trabalho do operário. Tá bom? Quando eu digo que Taylor enfatiza as tarefas, pode trazer para cá, ó. Quando eu falo que Taylor enfatiza as tarefas, eu quero dizer que o Taylor, a grande preocupação dele era como o operário realizava seus movimentos. Ou seja, como o operário estava executando seus movimentos durante a produção de uma peça, de um produto e por aí vai. Então veja, ó, ele ficava ali observando qual a forma correta que o operário deveria, ou qual seria a forma correta que o operário deveria ter para executar os seus movimentos. Por isso, ó, que o grande foco do trabalho de Taylor está aqui no slide, ó, é o chão de fábrica. Porque o foco dele é o quê? Como o operário executava as suas tarefas. Tudo bem? Tranquilo? É difícil isso? Não. Então perceba aqui, falou de Taylor, foco no chão de fábrica, porque ele se preocupava com as tarefas do operário. Como é que os operários executavam suas tarefas. Tudo bem? Tranquilo? Olha como é fácil. Quando eu falo métodos de trabalho, isso quer dizer que o Taylor era muito preocupado com a forma como o trabalhador executava o seu trabalho, as suas tarefas. Para ele, era uma forma ideal de se reduzir a fadiga do operário, a fadiga humana. Olha, o que é essa visão do Homo economicus? É uma visão típica de Taylor. Homo economicus quer dizer o quê? Que o homem só trabalha pelo dinheiro. Na visão de Taylor, o homem é egocêntrico, preguiçoso, só trabalha pelo dinheiro. Vocês são homo econômicos? Estão fazendo um concurso só pelo dinheiro? Não, né?
Ah, não, mulher econômicos então, né? Ah, bom. Então veja, mas homo econômicos é a visão de que o operário só trabalha pelo dinheiro. E por fim, uma coisa que é bem típica da teoria de Taylor, o chamado estudo dos tempos e movimentos. O que é esse estudo dos tempos e movimentos? O estudo dos tempos e movimentos, gente, está ligado à própria natureza da administração científica. O que é isso? Ora, o Taylor, ele estudava os movimentos do trabalhador para descobrir qual eram os movimentos mais corretos, por isso o estudo dos movimentos. E também para o quê? Para definir quais eram os tempos de fabricação, os tempos em que o operário tinha que executar o seu trabalho. E isso era uma obsessão no trabalho de Taylor. Olha, só para perceber como é que funcionava isso. Vamos dar só um exemplo. Imagina que o operário está lá montando uma peça. O que o Taylor fazia? Ele botava o operário na frente lá dele e ficava com o cronômetro em mãos e dizendo, meu amigo, monte bem essa peça aí, monte. Aí o cara montava. Aí ele dizia, opa, 3 segundos e meio. Faz o seguinte, tu tem como botar a tua peça mais próximo do teu corpo aqui e tal? Monta a peça de novo aí. Olha, 3 segundos, já ganhei meio segundo aí. Faz o seguinte, ó, você está vendo que na hora de montar a peça, você está fazendo assim com um braço. Tem uma coisa errada, esse braço fazendo essa volta aqui é desnecessário. Você vai só se desgastar, vai perder tempo, vai cair a produtividade, então faz o seguinte, faça assim reto, que é melhor. Então você eliminou um movimento desnecessário. Com isso você ganhou mais alguns segundos preciosos. E aí agora, tá quanto? 2 segundos e meio, sei lá. Bom, depois de descobrir o movimento padrão e o tempo padrão, o que é que Taylor fazia? Todo mundo vai ter que fazer igual a ele. Ensinava a todo mundo a mesma coisa e ficava fiscalizando. Então, ficava em cima. Olha o bracinho aí, cuidado. Ó o bracinho aí. Opa, ó o bracinho aí e tal. Com isso, se ganhava o quê? Maior produtividade. Deu para entender? Você pode dizer assim, professor, mas isso é tão absurdo. Como é que a pessoa vai reduzir meio segundo, 1 segundo numa produção? Isso é besteira. Ora, se eu faço uma produção de 500 peças por dia, 1 segundo faz diferença. Eu estive visitando uma fábrica agora, grande fábrica, uma fábrica realmente das maiores, e aí a mulher disse assim, olha, nessa fase bem aqui, a gente conseguiu reduzir em 1 segundo a produção. Por causa desse 1 segundo, a gente consegue produzir por ano 200 peças a mais. Olha aí. Tá vendo? Então veja que, na verdade, isso é uma lógica de Taylor que até hoje é aplicada nas grandes fábricas. Deu para entender isso aí? Ficou claro? Tudo bem. Eu vou voltar para a questão para depois a gente falar um pouco mais da teoria de Fayol. Tá bom? Vamos voltar para a questão. Ó. Então veja, a questão diz, segundo Taylor, as indústrias da época padeciam da vadiagem sistemática dos operários. É verdade isso. Para Taylor, a visão do homem econômico, a visão dele, o operário só trabalha pelo dinheiro. Então, na visão dele, o operário faria de tudo para enrolar o trabalho também. Não é uma opinião muito positiva sobre o trabalhador, a gente pode concordar, né? Por quê? Porque a gente sabe hoje em dia que o trabalhador não trabalha só pelo dinheiro. Ele trabalha também pelas recompensas psicológicas, emocionais e por aí vai. Pelo orgulho, pela tarefa bem feita, né? O que mais? Pelo status, né? Pela vontade de crescer. E na visão dele, não. Se eu pagasse mais o operário, na visão de Taylor, se eu pagasse mais o operário, ele ia ou não produzir mais? Ia. Na visão dele, sim. Porque o cara quer ganhar mais. Deu para entender isso aí? Ficou claro? Beleza, então a questão está correta. Cuidado com esse vadiagem sistemático do operário. Que a gente tem outro significado de vadiagem, né? Não estou dizendo que vai estar na esquina rodando bolsinho, não, é outra coisa. Beleza? Voltando aqui agora para a administração clássica. Quando eu falo de administração clássica, olha a tabelinha aí, ó. Principal representante, Fayol. Qual era o grande foco da teoria de Fayol? A ênfase na estrutura, a visão o quê? A visão do todo, o todo bem feito, o todo bem estruturado vai proporcionar uma organização mais eficiente. Os elementos da administração, funções administrativas, unidade de comando, centralização e princípios da administração. E aí eu vou dar uma dica para vocês, ó. Você já pode ter percebido que, se o Taylor falava muito em chão de fábrica, nos movimentos do operário, Fayol não, Fayol estava preocupado com a estrutura. Mas quando eu falo estrutura, eu estou esquecendo também o quê? Que Fayol não estava preocupado só com a estrutura da empresa, estava preocupado também
como é que essa empresa estava sendo administrada. Você percebe isso claramente na quantidade de palavras administração que aparecem. Olha aí, elementos da administração, funções administrativas, unidade de comando, centralização, princípios da administração. Então, tudo isso está ligado à forma como você dirige ou administra o negócio. Na verdade, para FAIOL, ou melhor, se não fosse FAIOL, talvez, não existisse nem a disciplina, ou melhor, o curso, a profissão de administrador. Porque foi FAIOL que foi a primeira pessoa que pensou assim, opa, eu acho que nas organizações é necessário ter uma pessoa que seja especializada em administrar. Então ele foi o primeiro pensador a dizer assim, opa, eu acho que é importante a figura de um administrador. Por isso que existe a administração. Então por isso que ele fala tanto de administração. Beleza? Vamos para a questão, ó. De acordo com a administração científica, e aí eu estou falando de novo da administração científica de Taylor, bom operário é aquele com iniciativa de ações. Olha aí. O que vocês entendem por isso? Bom operário é aquele que tem iniciativa nas ações. Vamos lá. Qual é a visão de Taylor? É a visão de que o operário ele vai ser mais eficiente se ele fizer o trabalho da forma que ele acha melhor ou como foi ensinado para ele? Como foi ensinado para ele. Então perceba que nesse caso, ó, o Taylor ele vai desconsiderar a experiência prévia do trabalhador. Porque ele acha que o trabalhador não tem condição, não tem conhecimento suficiente para poder fazer o trabalho da forma mais eficiente. O que é que Taylor vai fazer? Vai dizer assim, ó, eu vou te ensinar qual é a melhor forma de trabalhar. E agora você vai fazer somente do jeito que eu considero o correto. Assim, a empresa ganha em eficiência. Lembrando que a eficiência, gente, está sempre ligada ao quê? A relação entre aquilo que eu uso e aquilo que eu tenho como resultado, ou seja, a relação custo versus benefício. Quando eu tenho maior eficiência, quer dizer o quê? Quer dizer que eu produzo mais com menos, ou que eu tenho maior economicidade, que eu não tenho desperdício de tempo, de energia, de esforço humano, que mais? De materiais e por aí vai. Tudo bem? De dinheiro. Certinho? Então, veja, de acordo com a administração científica, bom operário é aquele com iniciativa das ações. Certo ou errado? É erradíssimo. Terceira questão. De acordo com a teoria proposta por FAIOL, são funções administrativas as atividades técnicas, comerciais, sociais, financeiras, contábeis e administrativas. Bom, dentro da teoria de FAIOL, e a gente falou que FAIOL ele foca muito que a estrutura ou as tarefas? A estrutura. Se ele foca muito a estrutura, gente, então veja como é que seria a estrutura ideal de uma organização segundo FAIOL. Perceba aí, ó. Nós temos. Então veja, olha aí. Em cima nós temos aí as funções administrativas. As funções administrativas. Embaixo aqui nas funções administrativas nós temos, ó, função técnica, função comercial, função financeira, função segurança e função contábil. Ora, outro detalhe interessante aí. Se, olhando para o desenho, eu posso dizer que para FAIOL, a função administrativa tem a mesma importância que as demais funções? Não. Por quê? Porque você percebe que a função administrativa está em cima destacada. Se ela está em cima destacada, isso quer dizer que ela está acima em termos também de importância para FAIOL. Ou seja, para FAIOL, teria que ter uma função administrativa em cima que centralizasse toda a administração. Centralizando a administração, a gestão dessa empresa. Cabendo aqui cada função suas áreas específicas. Mas aqui em cima, ó, cabia toda a administração. Perceba que essa função administrativa realizaria uma coisa que é muito típica da teoria de FAIOL, o famoso POCCC. O que é o POCCC? Porque tem um tal de PCC, né? PCC, tudo, né? Esse aqui é o POCCC, ou POC3, que é o quê? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar.
Sabe, tem um assunto que geralmente cai muito em concurso, que é o PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Se existe PODC, é porque um dia Fayol falou do tal do POCCC. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Tudo bem? Então veja, essas funções administrativas, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, serão realizadas aqui em cima para o funcionamento da empresa, né? Certinho aí? Olha aí, questão errada. Por quê? Por causa de um detalhe. Olha o detalhe aí, rapaz, não é brincadeira não. Quero botar isso na prova. Se não tiver atento, passa por cima, viu? De acordo com a teoria proposta por Fayol, são funções administrativas as atividades técnicas, comerciais, sociais, financeiras, contábeis e administrativas. Não tem social, não. Tem a segurança. Segurança. Na hora que você falar de administração científica e clássica, Taylor e Fayol, eles não vão se preocupar com questão social ainda. A teoria que vai começar a falar em questões sociais é a teoria humanística, a teoria das relações humanas lá na frente, que é a teoria que tem lá a experiência de Althor, né, que é guiado por Elton Maio e tal. É essa teoria que fala de questões sociais pela primeira vez. Então, até agora, eles estavam preocupados somente com eficiência, produtividade, por aí vai. Então, questão está errada. Questão está errada. Bora lá. Está muito rápido, tá? Dá para entender? 4. Apesar das semelhanças referentes à universalidade da administração, as teorias de Taylor e de Fayol partiram de polos opostos da hierarquia organizacional. Bom, primeiro vamos interpretar o que ele quer dizer aí com universalidade da administração. O que ele quer dizer com isso, né? Então veja, ele está falando aqui, ó, universalidade. O que é essa tal de universalidade? É que tanto a teoria científica quanto a clássica, ou seja, a abordagem clássica, eles tinham a tendência a criar princípios gerais. Princípios que para eles eram colocados ou aceitos para qualquer tipo de organização. Essa ideia de universalidade. Então veja, para Taylor, aqueles métodos científicos dele, né, seriam ideais para toda e qualquer organização. Para Fayol, aquela estrutura básica ali que ele apontou, seria melhor para toda e qualquer organização. Então era uma visão universalista. Isso é comum às duas. Isso principalmente é comum à teoria de Fayol. Fayol principalmente tem essa tendência a criar princípios. Princípios. Princípios da administração, princípios tal, tem muito princípio. Agora, qual é a diferença básica entre a teoria científica e a clássica, apesar das duas fazerem parte da mesma abordagem clássica? Qual a grande diferença que eu até frisei aqui? Uma foca a estrutura, a outra foca o chão de fábrica, o operário. Ora, uma tem a visão de cima para baixo, a outra de baixo para cima. Taylor tem a visão de baixo para cima. Fayol tem a visão de cima para baixo. Então, quando diz polos opostos, quer dizer que Fayol estuda de cima para baixo e Taylor de baixo para cima. Questão certo ou errado? Certinha, né? Corretíssima. Beleza. Vamos lá. 5. Para Max Weber, a burocracia é a organização eficiente por excelência. Quem era esse tal de Max Weber, né? Que é importante a gente entender isso aí, ó. Gente, aqui eu fiz um resumo básico dos princípios gerais, das características principais da teoria burocrática de Max Weber, também chamada de teoria burocrática weberiana. Antes de você olhar para cá, para esse quadrinho, eu espero assim, que vocês tentem entender primeiro qual é a lógica da teoria burocrática weberiana. Primeiro entenda o seguinte, quando uma empresa não funciona direito, quando a organização não funciona direito, ela não é eficiente, ela não atinge os objetivos, há muito desperdício, né? Os funcionários não sabem o que fazer, né? Que mais? A empresa está desorganizada. Qual é o melhor? É tentar organizar essa empresa. Para torná-la mais eficiente, eu preciso fazer com que cada um trabalhe em prol dos objetivos. Para que a organização funcione de forma mais produtiva, é preciso que todo mundo saiba quais são os padrões corretos. Então tente imaginar o seguinte, ó,
uma lanchonete que não há um padrão de atendimento. Quando não há um padrão de atendimento, você pode perceber o quê? Que um dia você vai lá, foi bem atendido, outro dia você foi mal atendido. Ou então uma fábrica que não tem um padrão na hora de horário de entrada e saída de funcionários. O funcionário chega às 7 horas da manhã, o outro chega às 10. Então perceba que, na verdade, uma das causas principais da ineficiência é o fato de não haver padrões corretos, de não haver procedimentos regulamentados, dos funcionários eles agirem da maneira que eles acham melhor sem seguir a racionalidade e a legalidade. Aí é que entra a teoria burocrática weberiana. Porque qual é a lógica de Max Weber? Para Max Weber, a organização ela vai ser eficiente quando houver racionalidade, legalidade, meritocracia, profissionalização, procedimentos e por aí vai. Então veja o slide aí, ó. Vamos para o slide. Primeiro, caráter legal. Para uma organização ser eficiente, ela precisa seguir normas. Você precisa ter normas legais, todo mundo tem que seguir as normas e por aí vai. Para a organização ser eficiente, é preciso que haja formalização. Quando eu digo formalização das comunicações, tu imagina só, tu vai no órgão público, dá entrada no processo. Quando tu vai dar entrada no processo, tu diz assim, sim, mas eu tô... O protocolo, não tem protocolo aqui? Tem não. Tem protocolo aqui não. Por quê? Não, porque aqui é sem burocracia, é só entregar a minha mão aqui, tá em mãos, tá na minha mão aqui, tá na mão de Deus. Ora, tem sentido isso? Não, por quê? Porque se o documento extraviar, perder, você não tem nenhuma garantia. Outro exemplo, você vai pagar a conta. Aí você chega lá pagar a conta e comeu lá seu sanduíche, aí quanto é que é? 10 reais. Aí a pessoa do seu lado comeu o mesmo sanduíche, quanto é que é a mulher? 5, para ti é 5. Ora, como é que pode? O mesmo sanduíche para ti vale 10, para outra pessoa vale 5. Porque não há padrão. Não há padrão. Então veja, você precisa fazer com que a organização tenha padrões, até nas comunicações. Olha, eu preciso entrar com a minha aposentadoria. Pois então você vai entrar com um processo que vai ser protocolado, você vai acompanhar esse processo e tal. Então a formalização das comunicações vai tornar a organização mais eficiente, segundo Max Weber. Racionalidade. A organização deve buscar maior eficiência, evitando os desperdícios, né? Buscando os melhores resultados e por aí vai. Divisão do trabalho. Cada funcionário deve saber exatamente o que fazer e como fazer. Qual é seu cargo? Qual é sua função? Quais são suas responsabilidades? Impessoalidade. Olha que interessante, tem tudo a ver com a administração pública hoje em dia. Ou talvez não tenha a ver, na verdade, né? Por quê? Porque a impessoalidade é quando o administrador, quando o gestor, ele utiliza o quê? Ele trabalha em prol dos objetivos da organização e não dos objetivos pessoais. Ou seja, o mais importante é o cargo, é a empresa, são os objetivos organizacionais e não os objetivos pessoais. Você vê que na administração pública nós temos lá os 5 princípios, no artigo 37 da Constituição, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP, o velho e bom LIMP. Ó, essa impessoalidade, ela está na Constituição por quê? Não é por acaso não. É porque nossa administração pública, e a gente vai ver lá na frente, ela foi influenciada pela burocracia de Max Weber. Na verdade, se você pegar o velho bom LIMP, tem lá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No mínimo, 4 desses princípios, ou até 3 no mínimo, são princípios burocráticos. Ó, legalidade, tá aí, ó, característica burocrática. Impessoalidade também. Moralidade, que é o quê? Você evitar corrupção, você evitar a malversação do dinheiro público, que também é característica burocrática. E você tem ainda a publicidade. A publicidade que serve o quê? Para que você tenha clareza das coisas que estão sendo feitas. Tudo bem. Mas impessoalidade garante de que os objetivos da organização são mais importantes que os objetivos pessoais. Rotinas e procedimentos padronizados. O que quer dizer isso? Ó, você deve trabalhar com procedimentos em tudo que você faz. Tudo deve ter procedimentos claros. Olha, quando o médico mata um paciente, gente, é porque ele não sabia. Não é isso não.
provavelmente ele tenha errado alguma etapa no procedimento. Ou esqueceu algum procedimento. Entendeu? Ah, esqueceu o algodão dentro do paciente. Por que foi? Porque ele esqueceu uma etapa do procedimento. Se seguir todos os procedimentos corretos, não mata o paciente, não. Ah, o avião caiu. Por que o avião caiu? Porque alguém esqueceu algum procedimento. Porque se seguir o procedimento correto, não cai. Então você pode ter certeza que se seguir o procedimento padrão, não vai ter falhas. Deu para entender isso aí? Ok. Competência técnica. Você deve trabalhar numa empresa, ou deve crescer, não porque você é parente, indicado, irmão de alguém, e sim porque você merece, porque você é competente. Aí entra a ideia de meritocracia. Meritocracia quer dizer o quê? Que o mais importante é a tua competência técnica. E você vai crescer de acordo com a tua competência. E a profissionalização. Ora, quando eu falo profissionalização, quer dizer agora que não existe mais amadorismo. Você tem que trabalhar conforme as regras, os regimentos, as normas e de forma profissional. Olha como nada é por acaso. Lá na frente, a gente vai falar que o Brasil já passou pela administração pública burocrática. O modelo burocrático de administração pública que começa em 1930 e vai mais ou menos até 1967. A gente vai falar ainda disso. Esse modelo de administração pública burocrática, burocrática, o nome já está dizendo, ele é influenciado por qual teoria? Teoria burocrática de Max Weber. Ora, então veja, por que o concurso público surge no Brasil exatamente na administração pública burocrática? Por causa da meritocracia da teoria burocrática weberiana. Por que o treinamento e a capacitação dos servidores surge no Brasil na administração pública burocrática? Por causa da ideia de profissionalização dos participantes e competência técnica. Então perceba claramente o quê? Que a teoria burocrática de Max Weber, ela visa ou não a eficiência? Visa ou não a eficiência? Visa. A questão é pegadinha de prova. Quando eu ouço a palavra burocracia, o que eu lembro? Coisa ineficiente, é lento, é moroso. Ah, as coisas não andam, por quê? Por causa da burocracia. A gente diz isso. Ah, o cara vai lá no órgão público e diz assim, rapaz, mas tem muita burocracia lá. Então, por isso que as bancas se aproveitam disso. Quando a banca faz, as organizações burocráticas são ineficientes, você, correto. Então, você tem que diferenciar uma coisa, diferencie na sua mente. Uma coisa é a teoria burocrática de Max Weber que eu estou se mostrando aí, Outra coisa são as disfunções burocráticas. Então, toda vez que falar de características negativas da burocracia, aí você vai lembrar de disfunções burocráticas. Entendeu aí? Olha a pegadinha, cuidado. Então, vamos lá. A questão está correta. Mas deu para entender, gente? Falou de deficiências ou males da burocracia, é disfunção burocrática. Na verdade, o que seriam as disfunções burocráticas? Seria mais ou menos como se fosse o exagero da burocracia. Como se fosse o mau uso da burocracia. Será que a gente consegue ver disfunções burocráticas na administração pública? Tem, será? Será que tem? Só o que tem, né? Então vamos dar um exemplo. É bom que tenha horário de funcionamento da administração pública? A pessoa entra às 8, sai às 6, tal. É bom isso? É. Isso é burocracia. Isso não torna a organização mais eficiente? Torna. Qual o mal qual é a disfunção burocrática sobre a questão do horário? O horário tem que ser cumprido à risca. Aí vamos dizer que chegou um usuário no final do expediente. Era 5h59. E a mulher está lá no guichê esperando lá a pessoa. E era o último prazo para entregar um pedido, sei lá, um processo. A mulher já olha pro relógio, 5h59. Ela já sabe que vai fechar já. Ela já fica com o dedo já no computador para desligar. Na hora que dá 6 horas em ponto, ela desliga logo. Aí, 1 segundo depois chega o cara. Ei, eu quero entrar com um processo aí, último dia hoje, rapaz. Pode mais não. Pode mais não, porque a regra aqui é até 6 horas. É até 6 horas, então não dá para poder abrir mais, rapaz. Infelizmente, é porque a regra é clara, né? Então não posso, né? Eu seria errado, né? Você vê que a regra está sendo mais importante que o atendimento ao usuário.
Então perceba que, na verdade, o grande mal da burocracia é quando se exagera nela. Por quê? Porque aí há um apego maior às normas do que atender o cliente. As normas são mais importantes do que, por exemplo, tornar o cliente satisfeito e por aí vai. E é por isso que você reclama do excesso de burocracia na administração pública. Entendeu? Tudo bem. Bom, vamos fechar pelo menos esse primeiro módulo aqui agora, né, essa primeira aula, né, para que a gente possa já iniciar a segunda aula. Tudo bem, equipe? Tranquilo? Ou já a gente se encontra na segunda aula.